Bom, pessoal, a gente está aqui hoje um assunto para poder falar sobre mercados financeiros e, sobretudo, desmistificar uma série de coisas que a gente tem como verdade absoluta, que não são. O tema que eu gostaria de falar hoje é um tema muito clássico, muito interessante. É assim, como que eu posso ficar rico? Qual é o segredo para você fazer dinheiro? Bom, o segredo para você fazer dinheiro, primeira coisa, você tem que ter disciplina. Sem disciplina você não consegue. A segunda coisa, você tem que ter um mecanismo para ganhar dinheiro. Tem que ter um mecanismo para você observar as coisas, sem observar de forma pragmática. Ter o hábito de tirar dinheiro do recurso que você ganha mensalmente e criar o hábito de pegar uma maior parcela possível desse recurso e guardar. E constantemente, ao longo do tempo, porque aquela velha máxima que tempo é dinheiro, é verdade. Ao longo do tempo você consegue construir um patrimônio e observar através da educação que você, entendendo os instrumentos que você tem, que você corra o risco que você tem ao longo do prazo, para você, com o tempo, construir um valor que você possa ter uma aposentadoria mais cedo possível, para que você possa viver as coisas que você gosta de viver e dessa forma ter uma tranquilidade lá na frente para criar seus filhos, educar seus filhos, e você pode viver plenamente sua vida jovem com saúde, que é o mais importante. Primeira coisa, disciplina. Nós temos que entender que se nós seguirmos as regras de separar uma parte dos nossos recursos para poder fazer um investimento, nós demos um passo enorme para frente. A maioria dos brasileiros hoje em dia, meus amigos, sempre falam para mim: eu não consigo guardar, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo poupar, não sobra. Eu entendo perfeitamente, porém, nós somos muito seduzidos pelo consumo de oportunidades. Existem estudos das pessoas especializadas nos setores de venda que como que as pessoas consomem. Nós temos que entender a maneira do consumismo, como interpretar de forma correta o uso e aplicação, que seja lá o que for que nós vamos comprar. Tem pessoas que trocam de celular 3 vezes, 4 vezes por ano, troca de carro, sai da televisão normal, vai para uma LED, LCD, você tem que trocar. De fato, você precisa de trocar? O que você faz com seu velho? É sustentável isso? Não é sustentável isso nem para o planeta, nem para o seu bolso. Então, primeira coisa, consumir conscientemente. Ajustar os seus gastos para que eles caibam para dentro do orçamento que você planejou. Evitar deixar suas coisas deteriorarem a ponto que você precise de entrar no cheque especial. Se ele entrar, faça. Mas corrija rapidamente para poder sair do cheque especial. E tente corrigir o seu orçamento tentando ganhar mais. Que sobra um excelente de capital que você possa ao longo do prazo. O que é investimento seguro? As pessoas vão aos bancos e perguntam, primeira pergunta que ela faz para o gerente: que tipo de investimento que você é? Agressivo? Moderado? Qual o seu perfil? Vocês conhecem alguém que tem um comportamento agressivo no mercado financeiro? Eu não conheço. Todos nós temos medo, porém, o que nos torna diferente? Coragem somente? Não. Educação. Quanto mais você conhecer os seus riscos do que você está fazendo, menos risco você vai correr. Então, portanto, a educação no mercado como um todo é essencial. No momento, e outra coisa, não existe um mercado financeiro que seja o instrumento financeiro perenemente. De tempos em tempos, mais rentáveis ao mesmo tempo. Nós temos que olhar os fluxos de capital como os fluxos sanguíneos do nosso corpo. O seu sangue, o seu corpo, quando você tem um ferimento, o seu sangue circula e envia glóbulos brancos para o ferimento para que aquele problema, aquele machucado seja corrigido. Você pode perceber, aquele ponto ele esquenta. Se você observar no seu joelho, por exemplo, naquele ponto quando você machucou, esquenta. No mercado financeiro é idêntico. Quando a pessoa está prestando atenção em um ponto específico, aquele ponto esquenta.
É isso que acontece no mercado imobiliário, no mercado acionário, os pontos vão se alternando. Na atualidade, nós estamos vivendo uma série gigantesca de mudanças. Nós estamos vivendo uma mudança de polos. Nós estamos vendo um país como a China, que era, nos últimos 15 anos, passou de 15º lugar para o 2º lugar da economia mundial, perdendo apenas para os americanos. Vai passar a economia americana, entendeu? A mudança de mercado, a invasão de produtos japoneses, chineses no Brasil. Os americanos não têm mais o poder econômico como antigamente. A Inglaterra está sofrendo, o casamento auxiliar, real auxiliou, mas não é tudo. As oportunidades ainda estão se ajustando. Que mais? A inflação está pegando forte. Há mudanças que nos polos agrícolas, concordes, no petróleo, na crise energética, o Brasil, mudar de transporte, as mudanças são constantes e cada vez mais intensas. Nós temos que estudar, se educar e observar que no momento não é o momento de grandes tacadas, é o momento de preservação. Portanto, dessa forma, o menor risco de mercado hoje. O menor risco de mercado hoje é título do Tesouro Nacional, que é a dívida da União, que é utilizada para a administração do capital de caixa da nação. Por que é risco zero? Porque tem a máquina de impressão de dinheiro. Numa eventualidade catastrófica, nós receberemos nosso valor. Se a moeda vai ter o mesmo valor, é um outro problema, outra questão. Porém, nós receberemos todos os nossos investimentos em reais. O Brasil representa mais risco em dólar do que em reais. Os americanos representam mais risco em reais do que em dólar. Dentro do nosso país, o Tesouro Nacional, eles têm o fator de eles terem a máquina de imprimir dinheiro. Voltando. Dessa forma, o que acontece? Onde investir hoje? No risco zero, curto prazo, taxa de juros mais CPI alguma coisa, título do Tesouro diretamente pago, atrelados à inflação, eles pagam acima de 2,4%. É um investimento que nós podemos ter por ter um curto prazo, porque nós podemos ajustar com as notícias, os processos inflacionários, as commodities que caíram nos últimos 2-3 dias, os processos inflacionários, eles afetam diretamente o preço da taxa de juros. Se a inflação entre si não cair, se a taxa de juros vão cair, nós poderemos então mudar no curto prazo em títulos pró-fixados para o longo prazo em títulos em reais. Esse é um passo posterior no momento de hoje. Então é isso. Depois disso, se a taxa de juros cair, nós poderemos falar novamente sobre isso, para mudar o nosso pouco investimento, para saber aonde os pontos de capitais desse título, como sangue no corpo humano, aonde as atenções estão voltadas. Se serão nos commodities novamente, se será na bolsa de valores, ou se será nos imóveis novamente. Nós vamos falar de imóveis comerciais para aluguel. No momento, títulos do Tesouro que esperam. A hora que tiver notícias melhores, a gente vai estar construindo junto mais uma vez um vídeo. Sobretudo, educação, disciplina, coragem para poder aprender e mudar antigos preconceitos que a riqueza não é acessível. A riqueza é acessível a nós. Todos nós temos condições, todos nós temos direitos, todos nós temos a possibilidade, porque vivemos num país livre. Temos a oportunidade de fazer isso. Só precisamos de ter ferramentas para poder nos auxiliar, e educação e pessoal para poder nos orientar. Bom, pessoal, é isso.